como é que a gente começa essa modelagem dentro do Civil 3D? Aqui eu tenho, né, dentro do Civil 3D, o meu esboço do meu loteamento, ou seja, é o que eu vou precisar, o meu desenho do meu loteamento, e já tenho a primeira premissa. Qual que é a primeira premissa? É a minha superfície. Aí olha só que interessante, agora que eu tenho essas duas premissas dentro do Civil 3D, eu posso começar, né, a traçar a minha rede de esgoto. Uma outra coisa que eu preciso também, que é interessante a gente ter aqui, são os eixos das ruas. Se você reparar, tá? Se você reparar no meu projeto pronto aqui, ó, que é esse daqui, você vai ver que eu tenho aqui o estaqueamento, tá vendo? Estaca 8, estaca 9, estaca 10, estaca 11. Esse estaqueamento, ele também faz parte, né, do nosso projeto, ele é necessário lá para o nosso projeto. E aqui dentro do Civil 3D, eu já tenho o estaqueamento desse loteamento. Eu vou buscar ele, vou importar ele aqui para dentro, através de uma ferramenta fantástica que só o Civil 3D tem, que é o Data Shortcuts. Tá? Eu vou importar isso daqui, ó, vou vir aqui, eu vou importar esses alinhamentos aqui dentro, para a gente poder ter aqui dentro do nosso projeto os eixos, né, das nossas ruas. Ó, achei aqui os meus alinhamentos e aí eu vou importar os meus alinhamentos. Ó, estão todos aqui, são todos os eixos das minhas ruas. Ó. E eu vou clicar aqui, deixa eu só selecionar todo mundo aqui, vou mandar importar todo mundo aqui. E num passe de mágica, né, alguns cliques aqui, ele vai trazer todo mundo aqui para dentro, né, todos os eixos das minhas ruas aqui para dentro do Civil 3D. Então é só aguardar que ele vai trazer, vai importar todo mundo aqui para dentro. Pronto, show de bola, já está tudo aqui. E aí o que eu vou fazer, né, para ficar menos poluído, vou remover aqui várias labels, né, vários recursos aqui que eu não preciso agora. E o Civil 3D 2023 agora tem também um recurso bem legal, que ele, né, desliga todas as labels aqui do nosso projeto. Aí olha só que interessante, agora eu já tenho aqui todos os meus eixos aqui dentro do Civil 3D e eu posso começar a traçar a minha rede de esgoto. Lembrando sempre das premissas, né? Cada 80 metros, né, eu tenho que ter um posto de visita. Né? Lembra daquela premissa que estava aqui embaixo? Ó? A cada 80 metros eu tenho que ter, um posto de visita. Que mais? 90 centímetros, né, de recobrimento. Essas premissas eu posso colocar dentro do Civil 3D também. Olha só que interessante. Essas premissas eu coloco aqui dentro também. Logo aqui dentro, por exemplo, ó, se eu vier aqui na aba Settings e eu venho aqui dentro da aba Pipe Network, né? Na verdade eu venho aqui dentro da aba Pipe e eu tenho aqui, ó, Pipe Rule Set, que são as regras, tá? E aqui eu tenho uma série de regras, tá? Uma série de regras que eu posso criar. Essas regras aqui, ó, tá vendo que eu já tenho uma regra para o tubo 150 de esgoto, que é 90 centímetros de recobrimento? Ou seja, eu tenho aqui já essa regra criada aqui de 90 centímetros de recobrimento. Tá? Então já tenho ela criada aqui. O que eu estou falando para o Civil 3D? Estou falando o seguinte, ó, que o mínimo de recobrimento que eu posso ter nessa rede é 90 centímetros, que é o que a minha, diretriz da concessionária, né, pede para redes dentro, né, da minha via 90 centímetros, ou 0,90 metros. Né, para redes no passeio, que não é o meu caso aqui, na nossa região não trabalha com redes no passeio, eu tenho 50 centímetros de recobrimento. Então tem aqui essas premissas e eu insiro essas premissas aqui dentro do Civil 3D. Olha só que maravilha, o próprio Civil 3D ele já vai checando ali para você. Tá? E eu posso colocar aqui também, por exemplo, ó, 80 metros, né, que é o comprimento máximo. O comprimento máximo é 80 metros. E isso vai fazer com que o próprio Civil 3D verifique para a gente, né, e ajude a gente já a criar a nossa rede dentro da nossa premissa básica. Beleza? E como eu estou utilizando um template já, né, pré-padronizado, eu posso vir aqui, ó, na opção Pipe Network, que é a ferramenta de criação de redes de esgoto e drenagem, ou seja, redes por gravidade. Eu venho aqui, ó, em Pipe Network Creation Tools e eu dou o nome para minha rede. No Civil 3D, tudo é igual filho. Você tem que botar um nome nele, tá? Tem que registrar o bichinho ali, ó, carimbar o nome dele. Então vamos colocar aqui a redes de esgoto. Vamos dar um nome para ele aqui. Você pode colocar uma descrição, por exemplo, se você quiser escrever aqui, ó, rede de esgoto do loteamento XPTO, blá, blá, blá. Beleza? Você vai selecionar a sua part list. O que é a sua part list? É uma família de peças, né? Onde vai conter os tubos e as estruturas. Percebe que eu não tenho aqui, ó, uma part list de esgoto. Eu poderia ter criado ela numa etapa anterior,
mas eu vou criá-la aqui, né? Vou criar uma part list aqui do zero, tá? Vou criar aqui uma part list do zero aqui. E aí, para a gente colocar aqui, ó, já de cara do zero. Então, eu vou dar um nome para ela aqui de esgoto. E aí, eu vou adicionar os tubos. Pipes são tubos, tá? Pipes são tubos. Então, eu vou adicionar aqui, ó, adicionar uma família de pipes, ou seja, uma família de tubos. Né? Se eu vou usar tubo de concreto, de PVC, quais os diâmetros. Lembra que lá na minha diretriz já fala. Tem que ser um tubo de 150 de PVC, corrugado. Beleza? Então aqui eu vou, dentro do Civil 3D, eu vou selecionar isso. Então eu vou pegar aqui um PVC, ó, tubo de PVC, beleza? Vou pegar um tubo de PVC e vou adicionar. Adicionei o tubo de PVC, agora eu vou adicionar o tamanho dele, ó, botão direito. Vou adicionar o tamanho dele, vamos colocar aqui o tamanho dele aqui, ó, de 150 milímetros. Pá, coloquei aqui o tubo de 150 milímetros, vou dar um OK. E ele já vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, tubo de PVC, diâmetro nominal de 150 milímetros. Vou colocar o estilo para ele aqui, ó, de bueiro esgoto, PVC, 150 milímetros. E a regra vai ser o quê? Vai ser a regra de esgoto também. Ou seja, já vou aplicar tudo automaticamente nele aqui. Beleza? Já vou aplicar tudo automaticamente nele aqui. E aí agora, eu selecionei e criei essa part list. Ah, faltou criar um item nessa part list. Vou editar ela aqui, ó. Faltou criar as estruturas. O que são as estruturas? São os postos de visita. Tá vendo aqui, ó? Structures. Então, vou clicar com o botão direito, adicionar uma família de peças e vamos selecionar aqui um posto de visita redondo, cilíndrico, tá? Vamos adicionar uma aqui e sem a tampinha ali, né? Deixa eu ver se eu pego ele aqui, ó. Without frames. Tá, vamos pegar esse daqui, papou, adicionei ele aqui, ó. Vamos adicionar o tamanho dele aqui. Aí aqui percebe que eu tenho vários tamanhos, ó, 1200, 1400, 1600. Eu vou colocar esse 1200, mas dá para diminuir para 600 milímetros, para 800 milímetros, para o tamanho que você quiser, beleza? Então aqui eu vou adicionar o nosso posto de visita e ele vai aparecer aqui. Eu vou colocar o nome dele aqui, ó, de PV 1200. E aí, show de bola. O estilo dele vai ser o quê? Vai ser posto de visita. Vamos colocar aqui posto de visita. Pode ser posto de visita. As regras, né, para PV de drenagem e esgoto. Beleza, tá ok. Agora eu já posso continuar a criação da minha rede. Percebe como que é um passo a passo? Cada passo desse é importante dentro da criação do seu projeto. Aí eu vou criar aqui vou selecionar para ele a superfície. O que é a superfície? É aquele terreno. Lembra que eu falei que você tem uma premissa, que é esse terreno aqui, ó, levantamento topográfico ou projeto de terraplenagem, ou seja, é uma premissa que você tem, tá? Então você precisa disso, precisa desse terreno. E o meu terreno aqui, ele se chama superfície. Então eu vou selecionar a minha superfície. Aí eu posso selecionar os alinhamentos aqui para eu ir criando e já associando o meu projeto no meu alinhamento. Tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui Rua Falésias, que é essa rua que passa aqui no canto. E aqui eu vou estipular para ele, né, as labels, o estilo das labels. O que são labels? Tá vendo esses textos que aparecem aqui? Ó? Essas daqui são as labels das estruturas. E aqui são as labels, né, dos tubos. Tá? São as labels das estruturas e as labels dos tubos. Beleza? E aí no Civil 3D eu posso falar para ele, eu posso criar novos estilos, eu posso configurar, deixar com a cara que eu quiser. E por isso que hoje o Civil 3D é a ferramenta mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura e que quem domina essa ferramenta está anos-luz de quem está na frente, né? Anos-luz de quem só faz no AutoCAD, tem que ficar desenhando manualmente. Então aqui eu vou dar as premissas para o Civil 3D e ele vai criar para mim o projeto já muito próximo, né, de finalizar ele ali. Depois eu vou fazendo alguns ajustes. Então, vou selecionar para ele aqui, por exemplo, ó, tem aqui PV de esgoto, PV direita, drenagem. Vamos selecionar aqui, ó, PV de esgoto à direita. E aqui, a label, né, que vai no pipe, ou seja, aquela que vai acompanhando o tubo, vai ser esse daqui mesmo, ó, esgoto, planta, ramazo, né, que é o meu estilo aqui. Ok, show de bola. Abriu aqui a janelinha para mim, eu vou selecionar aqui a estrutura, o meu PV de 1200, vou selecionar o meu tubo de 150, e vou começar a traçar a minha rede, tá? Vou começar a traçar a minha rede. Aí, pessoal, geralmente, né, aqui, na verdade, né, não geralmente não,
Dependendo da concessionária, ela vai falar a localização que você tem que colocar o esgoto. Em algumas cidades, o esgoto fica no meio da rua. Em outras cidades, o esgoto fica no passeio. Em outras cidades, o esgoto fica no terço médio inferior das vias. O que é isso? É de um lado aqui da via, né? O terço médio dela aqui, ó. Mais ou menos 1,5 m, né? Dependendo da largura da via aí, tá? Geralmente, o que eu faço? Eu trago, né? Eu dou um offset aqui, ó, dessa linhazinha para fora, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 1,5 metros. Vamos ver aqui, 1,5 metros. E daqui eu consigo, né, trabalhar com a minha rede aqui em cima. E aí você vai começar a traçar a sua rede de esgoto. Lembrando que você tem que atender todos os lotes. Então, por exemplo, esse primeiro lote, ele pode já começar a ser atendido daqui. Eu não preciso colocar uma rede aqui. Eu já posso começar ela aqui assim, ó. Tá? Geralmente a gente alinha certinho com a divisa, tá, pessoal? Aqui eu tô fazendo mais rápido, tá? Mas geralmente a gente alinha. Lembra dos 80 metros? Então eu posso posicionar a minha rede aqui, ó, aqui em cima e digitar 80 no teclado e dar Enter. Tá? Digitei 80 no teclado, dei Enter. Aí beleza, vou pegar aqui de novo, digito mais 80, Enter. E aí ele vai criando a minha rede ali para mim. Olha só que maravilha. É massa demais. Ó. Aqui eu vou trazer ele até mais na frente um pouco, ó, para eu poder conseguir fazer a curva aqui, ó, para ver se eu consigo, né, trazer aqui, alinhar os dois aqui na minha curva. Percebe que ele passa lá do meio da rua. Aí você vai ter que analisar de acordo com a sua drenagem, né, se você vai precisar movimentar ele ou não. E assim você vai traçando a sua rede. Eu vou jogar 80 metros aqui também. E aí ele vai traçando a minha rede. Não se preocupe com a setinha virada ali não. Tá? É uma label que ela tá bugada, né? Mas olha só, tracei uma parte da minha rede. Tracei uma parte da minha rede. E aí olha só que maravilha, ó. Eu vou puxando para cá os textos, ele já sai assim, tá? Já vai sair assim. Olha só que maravilha, como que é rápido. Olha só como que ele vai saindo um projeto já praticamente pronto. E ele já vai lançando as profundidades, ó. 1,06. O que significa 1,06 de profundidade, galera? Lembra da nossa regra de 90 centímetros de recobrimento? Ou seja, é a profundidade mínima, 90 centímetros. Beleza, eu tenho 90 centímetros de recobrimento. Se você pegar aqui, por exemplo, uma calculadora, ó, e pegar aqui 0,9, 0,90 mais 0,15, que é a espessura do tubo, ou diâmetro do tubo, eu tenho aqui 1,05. Então, por que está dando 1,06 lá? Porque o Civil 3D considera até a espessurinha do tubo ali. Então, como o tubo ali ele tem uma espessura de alguns milímetros, né, ele considera isso na sua profundidade também. Interessante, né? Ou seja, olha o grau de precisão disso. Tá? Olha o grau de precisão dele. Percebe que aqui nesse arquivo, ó, ele não ficou nomeado certinho, ó, PV7. Eu quero que ele comece no PV1. Basta eu clicar aqui, seleciono o meu tubo também, porque eu vou renomear esse tubo também. Tá vendo que ele está tubo 5? Eu vou colocar aqui trecho 01, trecho 2, trecho 3. Então eu vou selecionar todo mundo, ó, select similar, selecionou todo mundo. Venho aqui, ó, Modify, Rename Parts, e eu consigo renomear aqui, ó, vou colocar PVE para ficar melhor, né, PV de esgoto. E vamos começar no número 1, e aqui o tubo vai chamar TR de trecho, vai começar no 1 também. E vamos renomear todo mundo. E tá feito, ó. Renomeou PVE1, PVE2, PVE3, PVE4, PVE5, PVE6 e assim sucessivamente. E assim eu vou criando o meu projeto. Olha só que maravilha, o quanto é fácil quando você tem, né, um passo a passo no Civil 3D, né, um método para você desenvolver o seu projeto. Fala comigo se não é muito mais fácil do que você, às vezes, chegar, né, apertar o botão aqui loucamente, fica muito difícil, né, fica muito complicado. Então aqui você consegue fazer a criação da sua rede facilmente. E aí você vai fazer isso para todo o loteamento. Tá? E aqui eu consigo visualizar a minha rede, ó, em 3D. Olha só que maravilha. Eu consigo ver o posto de visita, a caixinha, ó, né, o tubo, todo o meu projeto ali modelado, bonitinho, né, criadinho dentro do Civil 3D.